Eu quero falar para você hoje sobre superação. Superação. O que a palavra de Deus diz sobre superação? Sobre como vencer as adversidades, como romper com alguns paradigmas internos, como eu também, além de superar os paradigmas, as circunstâncias, as intempéries, ainda ser uma pessoa que progride no reino de Deus. Ou seja, existem etapas especiais para que você possa entrar em um nível de sucesso espiritual. Eu vou falar sobre isso daqui um pouquinho, mas antes eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito e ativasse as notificações. Gostaria muito. E uma outra coisa muito especial para você, acessando a descrição do link aqui abaixo, vai clicar ali em um daqueles links que te levará para um grupo do WhatsApp ou do Telegram, onde eu posto ali os links das salas de Zoom que nós fazemos nas sextas-feiras. Existe uma agenda que nós temos muito importante para as sextas-feiras que você não pode perder. Vai lá, vai agora, já acessa ali a descrição do vídeo enquanto você assiste e já clica ali no Telegram, você já entra direto no Telegram ou no WhatsApp. Você é o meu convidado, a minha convidada. O poder da superação. Nós temos que entender que nós somos seres humanos e precisamos superar, porque nós somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. Então nós somos este ser tricotômico e que tem uma alma também e um corpo que dependem muito da nossa performance espiritual. Conforme for a nossa atividade espiritual, assim será a atividade do nosso corpo e da nossa alma. As reações serão equivalentes como eu trato a minha alma e o meu espírito. Ou seja, se eu e você estivermos com dificuldades e não fizermos nada por isso, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer, nós vamos entrar num nível de dificuldade de insuperação e vamos cair num labirinto profundo. Mas nós temos que contra-atacar para não ficarmos nesse labirinto. E eu quero já mostrar para você um verso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13, disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava escrevendo aos Filipenses. Paulo estava demonstrando o quanto ele sofria por amor a Cristo, as intempéries, as dificuldades que ele passava. Mas ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece. Então Paulo estava dizendo que existe um poder de superação, que não é nosso, que não é próprio da pessoa. Ouvi outro dia uma pessoa dizer assim, quando eu recomendei uma certa vitamina para ele, ele disse: não, o meu corpo é autossuficiente e capaz para superar. Então veja bem, muitos dependem da força do braço, muitos dependem de si mesmos para superarem, nem tampouco aceitam uma recomendação ou uma orientação. Paulo está dizendo aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vem de quem a força, o poder de superação? De Cristo, vem de Cristo. Essa superação vem do Senhor. E nós precisamos entender que Ele tem toda a força, tudo aquilo que nós precisamos para superarmos, para vencermos, para liquidarmos com as situações difíceis, somente Cristo. O poder da superação está naquele que me fortalece, está em Cristo Jesus. Por que Paulo estava dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Porque no versículo anterior ele disse, no versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Daí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo tinha essa consciência que não importava a dificuldade, não importava se ele tivesse abundância, não importava se ele estivesse abatido. Não, ele disse: olha, nessas coisas, em todas estas coisas eu estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo que não é a força do meu trabalho, não são as pessoas que me sustentam, que me mantêm, não é o meu salário que me supre, é
Cristo que me fortalece, é Cristo que me sustenta, é Ele quem dá a provisão, é nele que eu ponho a minha confiança. Vejamos em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, o que o mesmo apóstolo diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele estava falando essa palavra porque ele contou uma história anterior. Ele falou de uma dificuldade que ele enfrentava, de uma debilidade que ele tinha. Então ele fala esta palavra em todas estas coisas. Quais coisas? As coisas que ele citou anteriormente. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele está dizendo aqui que qualquer pessoa poderia vencer, ser mais do que vencedora por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou. Por que ele falou isso? Porque no versículo 35, no versículo anterior, ele disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nós somos entregues à morte todo dia. E ele disse: mas, irmãos, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero dizer para você, você é vencedor. Você pode superar, você pode conquistar, você pode se ver livre desta enfermidade, porque há um lugar de superação, há um ambiente de vitória, e esse ambiente de vitória é Cristo que te fortalece. Mais um exemplo para todos nós. Por que ele falou isso? Porque ele passou por todas as adversidades, está agora ratificando, está dizendo: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele disse: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Está lá em Romanos capítulo 8 e no versículo 37. Um outro exemplo muito importante foi aquele pai de família que chegou a Jesus dizendo: olha, Jesus, este meu filho, às vezes é lançado no fogo, às vezes ele espuma pela boca, ele faz coisas terríveis. Senhor, eu levei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus perguntou a ele, diz: tendes fé? E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele estava dizendo para aquele homem: olha, se você puder crer, se você estiver firmado no crer, se você erradicar de dentro de você toda tristeza, todo o caos, todo o medo, se você tirar de dentro de você, se você saturar a tua vida com uma palavra de cura, com uma palavra de vitória, se você acreditar que Deus é suficientemente capaz, se você crer, ele disse: tu podes crer. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Ele estava dizendo não só aquele homem, mas ele estava falando de um modo geral. Tudo é possível ao que crê. Então eu quero dizer para você, se você crer, se você acreditar, se você se firmar em Cristo Jesus, tudo é possível na sua vida. Qualquer tipo de milagre poderá acontecer na sua vida. Se você se firmar na palavra, se você acreditar, se você colocar o remédio bíblico proporcional naquela adversidade, naquele medo, naquele tédio, naquele sentimento de rejeição, se você colocar uma palavra de vitória dentro de você, naquele momento que você está desacreditando da vida, desacreditando dos negócios, desacreditando do casamento, eu posso até estar me sentindo assim, mas ele disse, a palavra disse que se eu crer, tudo será possível àquele que crê, e eu creio e eu me estabeleço nessa palavra. O poder da superação está em Cristo. O poder de ser arrancado daquele estado de inércia, daquele estado de falência, daquele estado de misericórdia, o poder está em Cristo Jesus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Então eu quero recomendar para você que você se firme na sua fé, que você se firme na palavra de Deus, nas verdades que a palavra de Deus diz. Um exemplo típico para que nós venhamos entender que Deus é maior, que Deus é poderoso, é o exemplo de Jó, no capítulo 42, versículos 1 e 2. Mas antes disso, Jó foi repreendido pelo Senhor em 4 capítulos, o capítulo 38, 39 e 41. Jó foi severamente repreendido pelo Senhor. E ele então, depois de reconhecer aquilo que Deus falou, ele disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos ou planos pode ser frustrado, pode ser impedido. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido quando eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso crer que Deus já me deu a cura. Eu preciso crer que eu já tenho a vitória, que eu já tenho a provisão. Eu preciso crer que eu supero toda e qualquer adversidade na minha vida. Eu preciso acreditar que Deus é o meu auxílio, que Deus é o meu refúgio, que Deus é a minha força, que Deus é tudo para mim. Então eu preciso me estabelecer nessa palavra, nesta verdade. Se estabeleça nesta palavra. Outro exemplo importante é o exemplo do rei Nabucodonosor, que edificou aquela estátua e que todos deviam se prostrar para aquela estátua. Mas tinha aqueles 3 jovens que não se prostraram e de repente se viram lançados, e o próprio rei Nabucodonosor disse: não jogamos 3 homens dentro, pois agora vejo 4 homens, e que um semelhante a um Deus máximo, aquele que estava sobre todas as coisas, eu vejo, e andam e passeiam dentro daquela fornalha. Tirai, pois, estes homens. Glórias ao nome de Jesus. Eles disseram: rei, quanto ao que está falando, não nos importamos, e quanto a essa tua estátua, não nos prostraremos, porque o Deus, o qual nós cremos, nos livrará da tua mão e dessa fornalha. E assim aconteceu. Isso é fé, isso é crer, isso é acreditar no Deus que você tem. Se você acredita nesse Deus, Ele te tira do meio da fornalha. E estava lá um ímpio, um incrédulo viu, que passeava com eles o 4º homem. O 4º homem da fornalha anda com você. Experimente andar com o 4º homem da fornalha, Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo que está dentro de você é poderoso para te arrancar da mais terrível crise e te colocar os teus pés sobre uma rocha. O salmista disse: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você também, se você crer, se você acreditar, você vai depender inteiramente, exclusivamente do Senhor, e Ele será sempre o teu socorro. Então eu digo para você, há um poder de superação quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós dependemos de Deus, quando nós obedecemos. Existe um milagre, como Paulo disse: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Então creia nessa palavra. Você é um vencedor, você é uma vencedora, porém é necessário crer, se edificar, orar no Espírito Santo, confessar a palavra de Deus, e você vai viver, você vai criar um ambiente dentro de você que é um ambiente de vitória, um ambiente de cura, um ambiente de prosperidade. Quando eu entendo isso, eu paro de falar mal das pessoas, eu paro de praguejar, falar mal contra mim mesmo, eu paro de ter inveja contra as pessoas ao meu redor. Eu quero o bem das outras pessoas. Então, quando você crê, você se edifica, você se modifica e você cresce no Espírito Santo. Eu quero orar por você. Se você quer ser esta pessoa que supera, essa pessoa que vence, que
quer as vitórias na sua vida. Se você é esta pessoa, já escreve aqui abaixo aquilo que você quer de oração. Qual é a oração que você precisa para a sua vida e o propósito que você quer ter a partir de hoje de ouvir esta palavra, porque não basta somente ouvir e ser ouvinte e esquecer disso, como diz Tiago, é preciso ser praticante. Eu quero que você receba essa palavra no coração. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo esta vida agora. Eu abençoo este coração, meu Pai, que agora passou a crer, passou a depender, passou a acreditar no Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, não como Marta foi, incrédula, mas como Maria, que dependia do Senhor. Aqui eu coloco cada um deles, Pai, diante do Senhor, para que creiam, para que se estabeleçam, para que recebam os milagres, meu Pai, para que superem toda e qualquer adversidade em suas vidas. Meu Pai, derrama poder, derrama graça, derrama superação. Assim eu oro e abençoo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Você que recebeu essa palavra no seu coração, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, que compartilhasse, que se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Você é o meu convidado também para acessar a descrição do vídeo aqui abaixo, e ali nós postamos alguns links, seja do Telegram, seja do WhatsApp, para você participar do grupo onde cedia, onde hospeda os nossos links para você poder receber de graça o treinamento e ativação nos dons. Nós fazemos na primeira sexta-feira o treinamento nos dons, na última sexta-feira nós fazemos uma vigília com todos os participantes e todos os domingos às 10 horas da manhã nós fazemos um Manhã com Deus e você é o meu convidado, a minha convidada. Venha participar. Deus abençoe a sua vida, fique com essa palavra, fique na paz e fique com Deus.